Você já parou para pensar o que significa viver em um mundo onde a morte é constante, onde cada passo pode ser o último, onde cada pessoa que você conhece pode desaparecer de uma hora para outra, sem aviso, sem sentido e sem justiça? Levi Arkman viveu nesse mundo, desde o início, desde que abriu os olhos na sujeira do subsolo onde a luz do sol era uma ilusão e o cheiro da morte fazia parte do ar que se respirava. Não havia escolha, não havia sonho e não havia futuro. Só a sobrevivência. Mas mesmo assim, Levi se levantou, não com esperança, mas com um propósito. E talvez seja isso o que mais nos falta hoje. Não é esperança, é propósito. Vivemos em uma era de abundância e distração, mas dentro de nós existe um vazio, uma ausência de sentido, um silêncio sufocante. Levi não tem o luxo de lhe perguntar qual é o sentido da vida. Ele não teve tempo para crises existenciais, ele só aprendeu que ou você levanta ou você morre. Mas por trás desse olhar frio, por trás da lâmina afiada e da precisão cirúrgica, existe um homem que carregou mais luto do que qualquer outro personagem da sua história. Amigos que tombaram, sonhos que desmoronaram, promessas que nunca puderam ser cumpridas. E ele não chorava, não gritava, não se rendia, ele apenas continuava. Porque Levi entendeu o que muitos de nós negamos. O mundo não vai parar para te consolar. A dor não tem um botão de pausa. E a vida não é justa, mas ainda assim vale a pena. Vale a pena continuar, mesmo que tudo pareça perdido, porque às vezes continuar é o único ato de resistência possível, e às vezes é a única forma de honrar aqueles que já não estão mais aqui. Levi não se tornou o mais forte porque querer glória, ele se tornou o mais forte porque não podia permitir que mais ninguém morresse. E isso dói mais do que qualquer ferida. Carregar os nomes, as memórias, os gritos, carregar o sangue daqueles que confiaram em você e que você não conseguiu salvar. Mas ele não usou essa dor como desculpa, ele a usou como combustível. E é aí que começa a verdadeira filosofia de Levi. Não é sobre vencer, é sobre resistir. Não é sobre ser invencível, é sobre não desistir mesmo quando tudo te manda parar. A força de Levi não está em sua habilidade com as lâminas, está na sua capacidade de suportar. Você já pensou nisso? Quantas vezes você esteve prestes a desistir? Quantas vezes sentiu que ninguém te entendia, que o peso do mundo estava só nos seus ombros? Quantas vezes sentiu que a dor era demais? Levi sentiu isso todos os dias, mas não se permitiu quebrar, porque ele sabia, se ele quebrasse, outros cairiam com ele. E isso é liderança. Não é sobre mandar, não é sobre ser o primeiro a sangrar, é sobre ser o último a cair. Levi não falava muito, mas suas ações gritaram para a eternidade. Não importa o que aconteça, eu vou continuar. Esse era o grito silencioso que ecoava em seu coração. Mesmo quando perdeu seu mentor, mesmo quando perdeu seus amigos, mesmo quando perdeu parte do seu corpo e até mesmo quando perdeu quase tudo que amava, ele não parou. E talvez no fim a vida seja isso. Não um conto de vitórias, mas uma dança com a dor, um duelo constante entre a vontade de desistir e a decisão de continuar. Levi nos ensina que você pode viver em um mundo injusto e ainda assim escolher ser justo. E que você pode viver rodeado de escuridão e ainda assim proteger a luz nos outros. Ele viu o pior da humanidade, a corrupção, a covardia e a traição. E mesmo assim, não se deixou tornar parte disso. Ele poderia ter se tornado um assassino frio, um homem amargo e um fantasma de si mesmo. Mas ele escolheu continuar lutando. E é isso que nos toca, porque todos nós, de alguma forma, estamos lutando por algo. Por respeito, por amor, por paz, por um lugar
onde possamos finalmente descansar. Levi talvez nunca tenha encontrado esse lugar, mas nos mostrou que, só de continuar tentando, já estamos vencendo. E o mais profundo em tudo isso é perceber que Levi não é um herói por matar titãs. Ele é um herói por proteger aquilo que os outros esquecem, a humanidade, mesmo em meio ao caos. A bondade, a lealdade, a honra, mesmo em um mundo quebrado, ele permaneceu inteiro, ou pelo menos inteiro o suficiente para continuar. E quando você parar para pensar sobre a sua própria vida, quando tudo parecer perdido, ou quando o mundo parecer frio, vazio e sem propósito, lembre-se de Levi, lembre-se daquele homem silencioso que não pediu nada além de um motivo para lutar. E se ele, vindo do subsolo, rodeado de escuridão, pôde encontrar forças para continuar, então talvez você também consiga. A vida não vai te poupar, ela não vai te explicar tudo, mas ela vai te testar. E nesses testes, você pode escolher o que vai se tornar: covarde ou guerreiro, indiferente ou presente, desesperado ou existente. Levi escolheu ser aço, não porque sentia, mas porque sentia demais. E para não desmoronar, ele teve que se tornar algo inquebrável. Talvez todos nós estejamos tentando isso, ser fortes, não porque queremos, mas porque não temos outra opção. E se hoje você acordou e mesmo cansado decidiu continuar, parabéns! Você tem um pouco de Levi em você, e isso já é o suficiente.